Senhor presidente, eu gostaria de, no meu momento regimental de 10 minutos que tenho, levantar um assunto que não se trata de um assunto municipal, mas algo que interessa ao país, um assunto relevante que eu tive a oportunidade de ler numa matéria do jornal semana passada, que dizia que o título era mais ou menos assim: a Unicef, e aí é um tema que aborda diretamente adolescentes, né, e eu respeito muito o que cada vereador pensa em relação a esse tema, mas eu preparei um pequeno texto que fala o seguinte: Unicef aponta o Brasil como o 6º país no mundo em homicídios infanto-juvenis. Um relatório divulgado pela Unicef na semana passada revelou que o Brasil ocupa o 6º lugar no mundo em número de homicídios infanto-juvenis. O ranking foi elaborado a partir de dados coletados no ano de 2012 e teve como base os homicídios envolvendo crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. Números oficiais comprovam que o país registrou mais de 11 mil mortes. Veja só, vereador Eugênio, 11 mil mortes nesta faixa etária em um ano. Vereadora Natália, a senhora que é uma defensora do nosso social e das causas sociais, eu vou até repetir. Números oficiais comprovam que o país registrou mais de 11 mil mortes nesta faixa etária de 0 a 19 anos em um ano, de 2012. 11 mil mortes. Ficando atrás apenas de El Salvador, Guatemala, Venezuela, Haiti e República do Lesoto, eu imagino que seja o nome. Psicólogos sociais e especialistas em políticas públicas infanto-juvenis analisaram comparativamente o relatório da Unicef e concluíram que as 3 principais causas deste alto índice são o aumento da desigualdade social, o fácil acesso às armas de fogo, o alto consumo de drogas. E com todo o respeito que tenho pelos especialistas, penso que qualquer cidadão brasileiro que fosse perguntado sobre essa questão teria chegado à mesma conclusão: desigualdade social, acesso fácil às armas de fogo e o alto consumo de drogas. Pois o grave problema da violência envolvendo crianças e adolescentes no país está diariamente estampado nas capas dos jornais, noticiado por todos os meios de comunicação e habitualmente associado às classes economicamente carentes e ao consumo de entorpecentes. Nossa realidade é assustadora. Parafraseando o advogado Ariel de Castro Alves, membro da Comissão da Criança da OAB, posso afirmar, sem nenhum medo de errar, que o número de mortos, de jovens mortos no país, atualmente supera, com facilidade, o número de ocorrências registradas por países em situação de guerra. Aí a gente se reporta aqueles 11 mil mortos em 2012. O menor brasileiro, o adolescente, o homem, né, de 16, 17, 18 anos, está hoje inserido em uma sociedade que conquistou, no último século, significativo crescimento econômico, industrial e urbano, é verdade. Mas que, por outro lado, sofre as consequências do agravamento das crises sociais, da proliferação de favelas e da profissionalização do crime organizado. A enxurrada de políticas públicas e movimentos sociais surgidos no Brasil, com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, trouxe importantes melhorias ao sistema de garantias e proteção dos direitos infanto-juvenis, especialmente com a estruturação dos conselhos tutelares e dos juizados da infância e do adolescente e da juventude. Porém, não demorou muito para que as ações concentradas acabassem em quase nada, ou muito pouco, porque o assistencialismo, hoje praticado, não dignifica
e também não educa as nossas crianças. Não qualifica e também não emprega os nossos adolescentes, que juntos representam 1/3 da população brasileira e que deveriam ser o futuro pensante e produtivo do nosso país. Estamos voltando ao tempo em que os jovens caminhavam pelas ruas com muito pouco o que fazer. E eu respeito a posição de cada vereador em relação a esse tema, até porque é um tema muito polêmico, né? E nós devemos respeitar, até pela condição de parlamento que é esta casa. Só que devemos fazer alguns questionamentos, vereadora Marildo, de algumas coisas assim que vão na contramão, eu não saberia dizer a palavra certa, mas que vão na contramão do bom senso, da ordem, da disciplina, né, dos bons valores, né? Nós temos presenciado tantos casos de adolescentes, ou homens de 16, 17, 18, porque são homens, e muito maiores do que nós aqui, fisicamente falando, mas que se escondem atrás da sua idade, né? Num país onde um menor de 16 anos escolhe o presidente da República, mas não pode ser responsabilizado por um ato que cometeu, nós precisamos urgentemente rever algumas situações. E quem sabe, ou com absoluta certeza, esta casa não vai resolver, mas quem sabe nós podemos iniciar um processo de mudança que, quem sabe, os nossos netos viverão em outra realidade.